àquilo que é um assunto que os irmãos tiveram contato com este assunto, o livro de Cantares de Salomão, desde o primeiro período, quando os irmãos estudaram ali a primeira apresentação do livro, tiveram conhecimento, a respeito do livro de Cantares de Salomão. Depois, no segundo período, tiveram também um novo acesso ao livro sob um aspecto mais profundo, profético. E agora nós vamos completar o estudo do livro de Cantares nesse terceiro período, quando nós vamos abordar o capítulo 3, depois o capítulo 4 e também na próxima aula o capítulo 5 de Cantares de Salomão. E deixar naturalmente alguma coisa para os irmãos rapidamente sobre o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, para os irmãos continuarem estudando em casa, porque a apostila, a partir do terceiro período, ela faz uma abordagem bem completa sobre o assunto até ao 8º capítulo. Agora, o que chama a nossa atenção ao estudarmos o livro de Cantares de Salomão é o fato, especialmente nesta fase agora, do terceiro período, que os irmãos não vão ter mais contato com esse livro nos períodos seguintes do seminário. O que chama a nossa atenção é o fato de que é necessário que a partir de agora, aquilo que nós aprendemos sobre o livro de Cantares de Salomão se torne uma bênção para as nossas vidas em termos de prática das doutrinas que nós descobrimos, ou seja, que o Espírito Santo descobriu para nós neste livro de Cantares de Salomão. E como os irmãos puderam ver desde os primeiros ensinos sobre este livro, no primeiro período, no segundo período, esse livro foi um livro que se abriu para nós, para a obra, para esta obra. É um livro de profundas revelações, embora a sua linguagem seja uma linguagem poética, mas ele é um livro que usa a linguagem poética para mostrar uma mensagem que é essencialmente profética. Então, a igreja nessa última hora, ela descobre esse livro e ele vem para nós numa hora muito apropriada como obra dessa última hora. Por quê? Porque ele vem nos realimentar, ou seja, nos capacitar, nos mostrando algumas doutrinas que são fundamentais para nós, especialmente porque nesse terceiro período a abordagem do assunto no livro de Cantares de Salomão, ela é muito direta para nós hoje como obra nessa última hora. Nós vimos nos períodos anteriores alguns aspectos históricos da igreja no livro de Cantares, alguns aspectos proféticos da igreja nas várias fases da igreja, mas a partir de agora nós vamos ver um ponto especial para nós como igreja, porque esse ponto é um ponto que nós destacamos quando nós estudamos no primeiro período. Os irmãos devem se lembrar aquela divisão do dia profético de Deus, o amanhecer do dia, depois o meio-dia, a madrugada, o amanhecer, o meio-dia, a tarde, depois o cair da tarde, depois a noite e depois a meia-noite e a aurora do novo dia. Então, quando nós estudamos isso no primeiro período, os irmãos puderam ver a análise do livro ali, em termos de nos posicionar naquelas partes do dia em que momento profético nós estamos como igreja. E ali nós descobrimos que em cada uma das partes do dia, nós nos encontramos exatamente naquela parte próxima da meia-noite. Então, a meia-noite vai se dar o momento do término do tempo profético da igreja, é a meia-noite. Por quê? Porque o mundo vai continuar, o mundo vai continuar pela noite adentro, mas para a igreja não, a igreja há um marco, e esse marco é a meia-noite, porque a partir do momento em que para o mundo a noite vai continuar, para a igreja
vai se iniciar o novo dia, que é a aurora do novo dia. A igreja não vai continuar pela noite adentro. Então nós identificamos ali as várias partes do dia e chegamos ao momento que é o momento que nós estamos vivendo agora, que é o momento da noite. Por isso é que o livro vai começar, eu queria até que os irmãos abrissem agora a palavra, no capítulo 3 de Cantares, porque nós vamos examinar os versículos, vamos entender, né? E a primeira palavra, esse quadro aqui estava aqui mostrado para os irmãos darem uma olhada, só para recordar, porque ele já foi mostrado no primeiro período. Mas eu queria também chamar a atenção dos irmãos para aquele outro quadro, aquele que fala das igrejas, né? Que tem as igrejas, o irmão vai colocar aqui para nós, porque esse quadro, ele foi visto nas aulas do primeiro e do segundo período, é aquele quadro básico, esse aqui. Então, nós vamos ver que esse período de tempo, que é o tempo da igreja, né? Nós tivemos, por exemplo, no segundo período, o capítulo 1 falando do início da igreja, o capítulo 2 falando do final da igreja, a igreja dos primeiros dias no capítulo 1 e a igreja dos últimos dias no capítulo 2. Temos lá nitidamente Éfeso e Esmirna, e depois vimos a igreja dos últimos dias, Filadélfia e Laodiceia. E o livro de Cantares, nós vimos isso no segundo período, ele pontifica esses dois aspectos da igreja, ele dedica um capítulo especial para, para o primeiro tempo, o início da igreja, outro capítulo especialmente para o tempo do final da igreja, que é o capítulo 2, mas não há no livro nenhum capítulo dedicado especificamente para aquele período intermediário, ou seja, aquele período da igreja em que a igreja ela deixou de ser uma igreja essencialmente profética e entrou para um período que marcou uma igreja meramente histórica e até mesmo política. Então o livro ele pontifica os dois momentos especiais do tempo da igreja, o início dela e o final dela. Por quê? Porque tanto no início dela quanto no final do tempo dela aqui nesse mundo, ela se torna a igreja essencialmente profética. E isso tinha sido profetizado pelos profetas. Eles tinham falado desse tempo da igreja, especialmente os profetas menores. O profeta Joel fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, sobre toda a carne, falando da salvação para os gentios. Nós vamos ver um profeta que detalha mais isso, que é o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele fala das chuvas temporãs e fala depois da chuva serodia ou serôdia. Então ele fala do derramamento do Espírito Santo lá no início sobre a igreja, para capacitar a igreja, para ela ter o poder do Espírito Santo para penetrar no mundo, evangelizar o mundo. E quando ele fala da chuva serodia, ou seja, chuvas da tarde do dia, ele está falando do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias da igreja, para que a graça do Espírito Santo fortalecesse a igreja nos seus últimos dias, a fim de que ela estivesse preparada agora para sair do mundo, ou seja, para o seu arrebatamento. E é exatamente essa parte, a parte que nos interessa aqui, a partir do capítulo 3. É por isso que quando os irmãos observarem, podem já acompanhar a leitura, os irmãos vão ver que o capítulo 3, ele começa falando exatamente da noite. Ele diz assim: de noite busquei, está aqui escrito, né? Verso 1. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Por que a expressão de noite? Ora, nós vamos ver no livro de Cantares de Salomão vários momentos em que o livro fala sobre a igreja que vai ser arrebatada. Mas o capítulo 3 especificamente, ele vai detalhar isso, no 3 e o 4, ele vai detalhar isso em termos de qual será o comportamento da igreja nesse momento em que o Espírito Santo estará preparando a igreja para ela ser arrebatada. Então a primeira coisa que o Espírito Santo mostra é que ela vai ser arrebatada num momento em que o mundo estará vivendo uma experiência assim, a experiência da noite. Por que noite? Porque essa noite ela fala de um momento de trevas para o mundo. É um momento profético que envolve o mundo está envolvido nisso, é um domínio do poder das trevas no mundo, tornando essas trevas cada vez mais espessas à medida em que se aproxima da meia-noite.
Então, desde o instante que começa a noite até o momento em que se chega à meia-noite, a escuridão espiritual do mundo vai mergulhando em trevas cada vez mais escuras. E é interessante que esse momento é um momento de domínio das trevas tão grande que tudo que o homem faz, tudo que ele fabrica é colocado à disposição do poder das trevas. Ele faz uma coisa para o bem, aquilo se reverte contra, às vezes, a sua vida. Porque tudo fica à disposição do poder das trevas. São os meios de comunicação, são os ditames, os costumes, a filosofia de vida. Nós estamos vivendo uma sociedade mergulhada num processo de deterioração tão grande e tão constante, que esse processo ele vai escurecendo cada vez mais a visão espiritual das pessoas no mundo. A igreja, por sua vez, a ação da igreja, né, por sua vez, nessa última hora, é uma ação em que ela se vê muito influenciada pelo mundo. Há uma influência muito grande do mundo, porque agora a igreja de Laodiceia, né, Laodiceia vem da palavra Laos e da palavra de Caios, ou seja, Laos é povo, de Caios é justiça. Então, justiça do povo ou direitos do povo. Então, é a igreja das massas humanas, é a igreja que reúne as grandes massas humanas, as massas sociais, é o evangelho das massas sociais, é o cristianismo secular, aonde o que vale é a opinião das pessoas, é a razão, porque ele perdeu o rumo. O cristianismo nessa hora, ele se secularizou, ele perdeu o tema central, o referencial central do projeto de Deus, e ele se desviou. Então, nessa hora, esse evangelho que está aí está sendo influenciado pelo mundo. As trevas estão influenciando a igreja. Então, os ritmos são ditados pelo mundo. Você vê a preocupação de a igreja imitar aquilo que o mundo tem. Então, o mundo tem o carnaval. A igreja cria o carnaval de Cristo. É uma história que os irmãos estão ouvindo aqui desde o principiantes. Então, a maneira como essa igreja tem sido influenciada pelo mundo, porque é um momento de horas das trevas. Por isso, essa hora é a hora em que vai se cumprir na vida da igreja as profecias da preocupação do Senhor, quando o Senhor revelou aos profetas que essa hora seria uma hora difícil para a igreja. Por isso a expressão de noite busquei. Por quê? Porque na hora da noite, qual é a particularidade dessa hora da noite? A particularidade dessa hora da noite é exatamente a busca, porque quem está na escuridão está procurando alguma coisa, está querendo encontrar alguma coisa. Você vê a pessoa, às vezes, no zelo da religião dele, na preocupação de satisfazer a sede da alma dele, ele entra em qualquer lugar, ele paga qualquer valor, ele dá qualquer tipo de oferta, ele dá o que todo mundo está pedindo, mas ele quer satisfazer a alma dele. Então, a particularidade dessa hora da noite é a busca. Agora, o que é interessante nisso é que, se você observar o mundo cristão, o mundo evangélico, de uma maneira geral, e você perguntar se esse pessoal está buscando ao Senhor, você vai ver que realmente eles estão querendo também alguma coisa, estão buscando alguma coisa. A busca é aquele a quem ama a minha alma, ou seja, a busca de satisfazer a sede da alma. Mas da forma como estão buscando, estão encontrando, estão achando o Senhor? Não. Por que não? Porque estão buscando na cama. Daí a expressão, busquei em minha cama. Por que cama? Porque a cama fala do comodismo. Então você vê um evangelho onde as pessoas, o crente vai à igreja, ele tem nome matriculado à escola dominical, mas ele gosta de um evangelho para animação, para dar vazão, não é, às suas vontades próprias, né? Dar vazão até mesmo à ginástica, né? Hoje tem a ginástica evangélica, né? Hoje tem os louvores cantados com coreografia. Então tem o grupo de dança, que é para dançar, o grupo que é para cantar, o grupo que é para fazer o palco, né? Então você encontra tudo isso. O pastor hoje se transformou num animador de programa. Então ele chega à frente, ele não tem nada, não tem mensagem, não crê em nada, então ele tem que pregar isso. Então você vai ver hoje o comprometimento nessa hora de busca, mas é um comprometimento com o comodismo. Na hora que o Senhor mostra a dificuldade, na hora que é para abandonar o pecado, aí a pessoa não quer mais servir ao Senhor. Então, isso é o comodismo, a pessoa buscando na cama. O louvor é um louvor mecânico, só para vender disco. A vida espiritual é uma rotina, um hábito, uma devoção religiosa.
Em outras palavras, isso é salvação sem transformação. Às vezes até existe transformação. Você pega o camarada que se converteu e ele era um guitarrista de rock. E quando ele se converte, ele se torna um guitarrista de Cristo. Ou seja, só mudou isso. Ele era um guitarrista de rock, agora ele é um guitarrista de Cristo. Então não houve mudança, não houve transformação para a vida eterna, só para essa vida aqui. Então buscar na cama é exatamente isso. Por isso você vai ver o acomodado, o evangelho acomodado, o morno espiritual nessa hora, cheio de maus costumes de religião. Isso é o que acontece hoje em dia. Buscar na cama é você receber a bênção do Senhor e colocar essa bênção sob a sua comodidade. E o Senhor, quando fala a respeito da bênção que Ele tem para nos dar, não é para isso. O Senhor diz assim: ninguém que acende uma candeia, coloca a candeia debaixo da cama, mas coloca no velador. Então você recebe a bênção do Espírito Santo, não é para colocar a bênção do Espírito Santo sob a sua condição, não. É para você colocar a bênção do Espírito Santo sob a condição que o Espírito Santo quer. Não é segundo a nossa própria vontade. Por isso que o Senhor chama a atenção do crente assim. Quando ele pega a bênção do Senhor e usa aquilo para a sua própria comodidade, o Senhor diz assim: olha, se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis são essas trevas. Então essa hora não achou o amado da alma. Por quê? Porque buscou no comodismo. Então o texto diz assim: busquei-o e não o achei. Mas o verso 2, ele diz assim: levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem ama minha alma. Aí o texto diz assim: busquei-o, mas não o achei. Por quê? Você vai observar, se você perguntar a pessoas que estão nessa hora tentando se levantar do comodismo para buscar o Senhor, tem muitas pessoas que estão. O sujeito se levanta e começa a querer buscar o Senhor. Agora, a questão de achar o Senhor não está somente na disposição de se levantar, está na disposição de buscar o Senhor no lugar aonde o Senhor está. Aí vem a primeira colocação. Ele diz assim: vou rodear a cidade. Eu vou entrar então para uma religião, porque a cidade fala da religião organizada. Você pega a cidade, na cidade tudo organizado, tem ponto de ônibus, né? Tem rede de saneamento, né? Tem luz elétrica, tem telefone, tem supermercado, tudo é muito organizado. E às vezes a pessoa escolhe achar o amado da alma dessa maneira: eu vou rodear pela cidade. Então ele entra para uma religião. E a religião é exatamente isso. Às vezes a pessoa diz: não, nossa religião é uma religião secular, ela é muito bem organizada. E as pessoas encontram religião para todo tipo de organização. Há lugares onde as pessoas são chamados para entrar em grupos religiosos para ganhar determinados prêmios. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, nas portas das igrejas, uma plaquinha, a pessoa diz assim: olha, venha, assista um culto e ganhe uma viagem a Washington. Então é maravilha, é muito organizado, tudo direitinho, com hotel pago, né? Então é organização. Não quer dizer que nós não sejamos organizados, é outra questão. A questão de organização, para nós, é o seguinte: nós oramos ao Senhor e o Senhor revela, aí depois nós corremos atrás para organizar. Na religião não, a religião organiza, faz tudo fora da vontade do Senhor e depois quer orar ao Senhor para o Senhor abençoar aquilo que eles fizeram sem buscar a direção do Senhor. Então o resultado: busquei e não achei. Porque na cidade, o que ela encontrou na cidade? Ela encontrou o seguinte: primeira coisa, pelas ruas e pelas praças. Aí ela começou a procurar o amado da alma pelas ruas. E Jesus não está em ruas. Tem gente que acha que Jesus está em qualquer lugar, que a pessoa diz assim: não, todo caminho dá na venda. Então ele começa a entrar por um caminho aqui, entra por outro ali. Uma hora ele entra pelo caminho do sábado, outra hora ele entra pelo caminho da carne de porco. Uma hora ele quer ser de um grupo, outra hora ele passa para outro grupo. A pessoa não sabe o que quer. Uma hora ele entra pela idolatria, outra hora ele sai pela feitiçaria. Então são os caminhos. As ruas são assim. As ruas são compostas de vários caminhos, mas caminhos que levam para toda direção. E Jesus não é ruas. Jesus é o caminho. Então por isso ela não encontrou o Senhor, porque não tinha definição. Então Jesus, ele é o caminho. Pelas praças. Por que nas praças? Porque as praças falam de ajuntamento de pessoas. Então você está falando aqui, a palavra está falando aqui das pessoas que querem buscar o Senhor, mas só para fins de animação. Então está muito animado,
Aí são os movimentos, né? Muito barulho. Se a pessoa quer muito barulho, o que ele faz? Ele contrata um trio elétrico. Aí manda chamar um trio elétrico, aí faz bastante barulho. E aí, isso é movimento. São os grandes ajuntamentos, né? As grandes concentrações de pessoas, né? As massas humanas, que as pessoas vão para ali, não sabem o que querem. Nós não, nós quando reunimos grandes grupos de pessoas, nós temos um objetivo, temos uma revelação, as pessoas saem dali com uma experiência com o Senhor. Pode ter 20 mil pessoas, mas sai dali com uma experiência com o Senhor, é diferente. Agora, os movimentos não, os movimentos pegam aquele mundo de pessoas, traz aquela quantidade, aquela multidão, ninguém sabe para quê, nem para onde, nem aonde vai parar aquilo. E às vezes você vê certas concentrações que se identificam. Por exemplo, você pega um grupo que diz assim, bom, a nossa igreja é a igreja do lava-pés. Então, um tal de lavar pés para lá, lavar pés para cá, porque é concentração de massas humanas. Não, a nossa igreja é a igreja do ósculo santo. Aí é um negócio de beijinho para lá, beijinho para cá, é aquele negócio. Então você identifica. Jesus não está nisso, isso é praças, isso é ajuntamento de pessoas. A obra, ela não se identifica por uma questão simplesmente de visual, de aparência. A igreja do batismo tal, assim. A igreja que nem nome não tem. Então essas coisas, isso são grupos. Aí eu vou rodear pelas praças. Mas Jesus não está em praças, Jesus não tem compromisso com movimentos, com grupos, com agremiações de pessoas, não. Então o resultado, não achou. Aí quando ela vai saindo, o texto diz assim, acharam-me os guardas, verso 3, né, que rondavam pela cidade. E eu perguntei-lhes, vistes aquele a quem ama minha alma? Os guardas são esses ministérios que tem aí caídos, né? Aqueles ministérios muito bem preparados, né? Muito cheios de carisma, de etiqueta, né? De gesto, de palavreado, e que impressiona as pessoas. O pastor estava contando na outra aula ali uma experiência interessante, que disse que um camarada, um desses ministérios assim, né? Daqueles que o camarada faz manda fazer uma fotografia 3x4, mas não é 3 centímetros por 4, não, é 3 metros por 4 metros, né? Para aparecer só o rosto dele, né? E põe lá embaixo assim, ministério fulano de tal, pastor fulano de tal. Então ele estava contando a experiência de um camarada desse, que diante daquela multidão que estava ali querendo ver show, de repente ele foi e se jogou no chão, abriu os braços e todo mundo ficou olhando aquilo, mas o que houve? O que aconteceu com o pastor? Aí um irmão virou e disse assim, não, ele está orando com a boca no pó. Negócio assim que não tem cabimento, né? Orando com a boca no pó. Quer dizer, estava caído mesmo. Então, o texto diz assim, acharam-me os guardas. Toda pessoa que não é definida pela revelação, pelo caminho do Senhor, ele se torna presa fácil desse tipo de gente. De repente, um vai e passa a mão nele e leva. Ele diz, está vendo? Nós tiramos da obra uma pessoa, é um grande advogado. Nada, era uma sucata que a gente tinha, que saiu e foi embora e tinha que ter ido já há mais tempo. Então, essa hora, veja os irmãos, que essa parte do capítulo 5, essa primeira parte do capítulo 3, até o verso 5, ela fala de um momento, observem bem esse aspecto, ela fala de um momento que está envolvendo o mundo, momento esse de trevas que tenta penetrar na vida da igreja. Então isso é a descrição, isso é o que está acontecendo. Mas é aqui que vai se dar agora o preparo da saída dessa primeira parte aqui do capítulo 3, para nós entrarmos na segunda parte, que é a parte que vai falar a respeito de nós como obra, a nosso respeito como obra. Então, quando é que começa o momento em que se define a obra na nossa vida? Esse momento começa nesse versículo aqui, verso 4, diz assim, apartando-me eu um pouco dele, logo achei aquele a quem ama a minha alma. O que significa isso? Apartando-me eu, é o seguinte, é desse evangelho que está aí fora, desse recurso material, essa pobreza espiritual que tem aí fora. Quando o servo se define pela obra, e ele deixa isso, ele se aparta disso, aí agora sim, agora ele acha o amado da sua alma. Então a expressão é assim, achei, né, detive-o e o introduzi em casa de minha mãe. Uma expressão relacionada a Israel, mostrando que a nossa experiência como obra é uma experiência do seguinte, que quando nós nos apartamos de religião, de movimento, de denominação, de grupos, e nós entendemos uma obra, nessa hora nós detemos. O deter ali é o seguinte, é a experiência pessoal com o Senhor, e nós introduzimos isso no nosso coração.
Ou seja, a grande alegria nossa é estar com essa obra gerada dentro do nosso coração. Por isso essa expressão. Aí agora o que vai acontecer? Nós vamos entrar para a segunda parte do capítulo 3, que é uma parte que vai mostrar agora uma outra situação. Antes nós vimos esse momento profético sob o ponto de vista daquilo que é visto pelo lado de fora, como está o mundo, a religião influenciada pelo mundo. Agora não, agora nós vamos ver aqui uma pergunta a respeito da igreja que vai ser arrebatada. Ou seja, como a igreja, nessa hora de escuridão, de trevas no mundo, o Senhor está agora preparando um povo para ser arrebatado. Então nós vamos ver isso a partir do verso 6. E na própria pergunta feita aqui no verso 6, nós já vamos ver na pergunta a identificação desta igreja, da obra que o Senhor está fazendo nessa última hora, ou seja, a identificação da igreja que vai ser arrebatada. Aí agora nós vamos ver uma descrição, que é essa segunda parte do capítulo 3, mas que vai falar não daquilo que está do lado de fora da igreja, da obra, mas daquilo que está dentro, no interior da igreja. Então a pergunta diz assim: quem é esta que sobe, quando diz aqui, do deserto? Então a própria característica da pergunta já identifica, é uma igreja que não tem compromisso com aquilo que é terreno. Só o fato de dizer, sobe do deserto, já está mostrando uma igreja que é descomprometida com aquilo que é terreno. Aí diz assim, como colunas de fumo, ou seja, colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e perfumada de toda a sorte de pós aromáticos. Então na própria pergunta está uma identificação da obra, porque a obra nessa hora, quando diz assim, como colunas de fumaça ou de fumo, essa igreja é uma igreja de sinais, é uma igreja em que o Senhor opera nela, opera curas, opera maravilhas, e opera a maior de todas as maravilhas, que é a salvação todos os dias. Todos os dias tem o milagre da salvação. Então está uma identificação da obra nessa hora. Aí diz assim, perfumada de mirra. Por que mirra? Mirra é aquela planta que exala perfume quando ela é esmagada. Então é uma igreja de sofrimentos. Por que sofrimentos? Sofrimentos em que sentido? Sofrimento no sentido de que a obra, para ser gerada com sinceridade no coração do servo, ela é sempre gerada à custa de sofrimento. É a perseguição, é a incompreensão, é a pessoa que se converte e quando ele chega em casa ele encontra uma adversidade, ele encontra uma perseguição, a luta que vem, o mundo que tenta se investir contra ele, então ele é triturado de toda sorte, mas o perfume é exalado. O perfume é exalado. Então é a igreja que luta, sofre, mas a mirra está exalando o seu perfume. Então essa hora a igreja está identificada assim, nessa pergunta. Toda a sorte de incenso. Por que o incenso? O incenso fala da oração. E nessa hora, a nossa experiência com o clamor pelo sangue de Jesus, o clamor pelo sangue de Jesus é o aperfeiçoamento da oração da igreja nessa última hora. Por quê? Porque quando nós oramos clamando pelo sangue de Jesus, nós estamos reeditando aquilo que aconteceu lá na cruz. Lá na cruz estava acontecendo o quê? O holocausto. O que era o holocausto? O holocausto era aquilo que, antes de haver o holocausto, porque o animal era cortado, a fressura dele era tirada, e a fumaça da lenha, a cinza, o carvão, aquilo naturalmente exalava um mau cheiro. Mas antes de se fazer o holocausto, era passado o incenso. Então o incenso era o bom cheiro que substituía o mau cheiro da morte do cordeiro. Quando Jesus morreu na cruz, ele tinha o bom cheiro, mas o mau cheiro que estava com ele eram os nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu. Então ele morreu para quê? Para que o mau cheiro dos nossos pecados pudesse ser substituído pelo bom cheiro da pureza dele. Então quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós estamos reeditando isto. Então o bom cheiro de Cristo, ele substitui o mau cheiro da nossa condição de pecador, e aí o Senhor nos ouve, e o Senhor atende a nossa oração. Então é incenso. Pós-aromáticos. Por que pós-aromáticos? Os pós-aromáticos falam de uma igreja de glorificações, ou seja, uma igreja em que cada operação do Espírito Santo na vida da igreja é um motivo de glorificação ao Senhor. Então a igreja
ela glorifica o Senhor, né? Seja no louvor, seja na palavra, seja na vida revelada. É a oferta suave, o jejum que é dedicado ao Senhor, o período de madrugada que os servos fazem, os cultos ao meio-dia. Isso é um perfume, é um pó aromático que está exalando perfume, e isso está sendo agradável diante da presença do Senhor. Então a obra, nessa hora, ela se destaca nesse momento. Apartando-me eu um pouco deles, aí agora sim, agora eu estou em condições de me tornar uma igreja, que é a igreja que vai ser arrebatada. Mas como isso é uma pergunta, aquilo que está no verso 6, nós vamos encontrar duas respostas para essa pergunta. A primeira resposta está no verso 7 e no verso 8, e a segunda resposta está no verso 9 e no verso 10. Então no verso 7 diz assim, é a resposta, diz assim: esta é a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Por que a liteira de Salomão? Liteira é um veículo de transporte individual. Era a liteira que o rei Salomão mandou construir para transportá-lo, e só cabia o rei Salomão. Então, na igreja, o arrebatamento. A figura aqui é Salomão, na tipologia bíblica, como figura do Espírito Santo. A igreja é essa liteira que só transporta o Espírito Santo. Então ela é a liteira de Salomão, é o veículo que transporta o Espírito Santo. Por isso que na obra, tudo revelado pelo Espírito Santo, tudo consultado ao Senhor. Por que a expressão 60 valentes que estão ao redor dela? 60, o 6 é o número do homem, 60 é um múltiplo de 6. Então a igreja, a obra, embora ela seja do Espírito Santo, mas ela é composta de gente, de pessoas. São pessoas. O Senhor está contando com vidas, com pessoas, para poder trabalhar. Dos valentes de Israel. Então não são qualquer, não é qualquer pessoa, é o valente. É aquele que enfrenta a luta e vence. É aquele que não tem preguiça para a madrugada. É aquele que quando vem ao Manaim, ele cumpre as orientações do Senhor direitinho. Esse é o valente. Então, a obra é composta de pessoas assim, 60 valentes. Ao redor dela, da liteira. Por que ao redor? Porque o nosso trabalho, ele é integrado. Nós trabalhamos como corpo. O trabalho da obra não é um trabalho desintegrado, cada um faz o que quer, não. Nós estamos aqui, cada irmão que está aqui em função de um corpo, porque faz parte de um corpo. Não tem aqui uma composição de gente que veio de várias origens e nós reunimos aqui, não. Todos os que estão aqui estão debaixo de uma revelação, atenderam a orientação, cumpriram uma determinação do Senhor para estar aqui. Então, isso é a integração no corpo. Então, estamos ao redor dela. Todos armados de espada. Por quê? Porque o uso que nós fazemos da palavra, a espada, agora, não é o uso que se faz na tradição. A tradição usa a palavra para quê? Para concurso bíblico, para fazer cursinho de Bíblia, para fazer debate bíblico, junta lá o pastor, o padre e o pendeiro, né? Então todos eles vão discutir Bíblia, né? Na frente da televisão. Não, bobagem isso, nós não fazemos um tipo de coisa dessa. Nós usamos a palavra porque o texto diz aqui o seguinte, que o uso da palavra nesta hora é para a orientação das nossas vidas, por isso nós consultamos a palavra. Você sabe por que nós consultamos a palavra? Sabe não? Lê o versículo, está escrito aqui, por causa dos temores noturnos, está escrito aqui. A hora é a hora de trevas. Então é a hora que, se não tivermos uma forma de vida revelada pela palavra do Senhor, conduzida pela palavra do Senhor, nós vamos nos perder como os outros se perderam. E é por isso que a obra prima pela revelação, para que não nos enveredemos pelos caminhos que os outros se enveredaram, que é a hora dos temores noturnos. E o texto diz assim, espada na cinta. Por que espada na cinta? Porque o caminhar do servo nessa obra é o caminhar na revelação. O servo que tem a espada na cinta é aquele que está caminhando na revelação. Destros na espada. Por que destros na espada? Ou seja, adestrados na espada. Porque o uso da palavra não é para retórica, não é para interpretação bíblica,
o servo destro na palavra é o servo que tem a revelação do Espírito Santo na palavra. Por isso que às vezes no culto está lá o pregadorzinho mais simples, né, que está pregando com toda a limitação dele, mas se ele está pregando revelação, é aquela mensagem lá que vai edificar a igreja. Ele está pregando no tempo certo, ele não está pregando 40 minutos, 50 minutos, porque senão ele já está fora da revelação. Então, aí, isso é o destro na palavra. Vamos ver a segunda resposta, a partir do verso 9. O verso 9 diz assim, é a outra resposta à pergunta. Diz assim, o rei Salomão fez para si, ou seja, fez para ele, um palanquim de madeira do Líbano. Agora sim, se nós na primeira resposta vimos que ela fala da descrição da igreja que vai ser arrebatada, nessa segunda resposta nós vamos ver como a igreja vai estar para receber Jesus quando ele vier arrebatá-la. Então diz assim, o rei Salomão fez para ele um palanquim de madeira. É assim que a igreja vai estar preparada para receber o Senhor quando ele voltar. Como? Como um palanquim. O que é um palanquim? Um palanquim é um lugar reservado para homenagear alguém. E como é um palanquim, então é para homenagear uma pessoa só. É o lugar que o Senhor tem reservado para homenagear, ou seja, receber o Senhor quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Cada um de nós é um palanquim preparado, porque ele é individual. É o lugar onde se homenageia alguém. E a palavra diz que foi o rei Salomão que fez para ele. Esse palanquim que está no interior da sua vida foi feito pelo Espírito Santo. Não foi feito por um grupo religioso, mas foi feito pelo Espírito Santo. E ela diz assim, de madeira do Líbano. Por que o Líbano? Por que madeira? Madeira porque fala do homem. Por que o Líbano? O Líbano era fora de Israel, então fala da igreja gentílica. A igreja é gentílica. Ela não é judia, nem tampouco romana. Ela é composta de servos e servas de todas as nações, todos os povos, todas as línguas. É a universalidade da igreja. Agora, para encerrar, já que o nosso sinal já está dado, como é que é feito esse palanquim? Agora é o verso 10. E nesse verso 10, quando nós formos ver aqui como é feito esse palanquim, nós vamos ver aqui, veja os irmãos, por que o livro de Cantares de Salomão, ele reforça as doutrinas da obra. Nós vamos ver aqui uma das grandes doutrinas da obra, quando ele diz assim, verso 10, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro e o assento de púrpura. Quando você fala em prata, você está falando de quê? De salvação ou redenção. Redenção. Prata fala de redenção. Foi por 30 moedas de prata que o Senhor Jesus foi vendido. O estrado é de ouro. O ouro fala do poder. E o assento é de púrpura. Púrpura fala da realeza de Jesus. E a realeza de Jesus está exatamente no sangue dele, que é o seu Espírito Santo. Por que realeza? Porque púrpura era aquela tinta que se colocava nas vestes muito caras, e só os reis conseguiam comprar essas vestes, de tão caras que eram. Então era a veste da realeza. E a realeza de Jesus estava nisso, o sangue de Jesus. Então nós estamos vendo aqui nesse palanquinho o quê? A doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Redenção pelo poder do sangue de Jesus. Esse é o palanquim que é feito. Por isso que você está preparado pelo Espírito Santo para ser arrebatado à medida em que você deixa o Espírito Santo fazer da sua vida um palanquim desse. Isso é a experiência do clamor pelo sangue de Jesus. E o que é a experiência do clamor pelo sangue de Jesus? A experiência do clamor pelo sangue de Jesus, ela se resume em duas palavras: morte e ressurreição. Agora, o que é morte e ressurreição? Quando é que você vive essa experiência de morte e ressurreição? Quando você tem a experiência do novo nascimento. Então você tem a experiência do novo nascimento, aí você tem essa experiência. Então por isso, o verso 9 e o verso 10,
eles vão mostrar exatamente essa condição. Esse momento em que o Senhor está preparando uma igreja, que o Senhor, quando vier, o Senhor vai arrebatar essa igreja. O Senhor está fazendo esse palanquim e ele é do Espírito Santo. E se o Senhor dizer, não, mas eu vou fazer então na minha vida outro palanquim, aí o Senhor não vai levar esse palanquim. Não, eu não vou fazer de madeira do Líbano, eu vou fazer de madeira romana, porque eu nasci na minha religião, eu vou morrer na minha religião. Então essa também o Senhor não vai arrebatar. O Senhor só vai levar aquilo que o Espírito Santo estiver fazendo, porque só vai entrar na eternidade aquilo que veio da eternidade. Amém, irmãos? Amanhã nós completamos, vamos estar de pé.